Olá, turminha do terceiro ano C. Nós estamos diante de mais um bloco e agora nosso bloco é de que mês? Do mês de setembro, isso mesmo. O mês de setembro corresponde do dia 1/9 de 2021 até o dia 30/9 de 2021. Muito bem! Aqui vocês vão colocar o nome da unidade escolar. Qual que é o nome da unidade escolar? Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes. Nome da professora, professora Márcia Jorge. O nome do aluno, o nome completo, a série, o terceiro ano, turma C, isso mesmo. E o turno é vespertino ou é matutino? Vespertino, que é o turno da tarde. O nosso primeiro componente curricular, nossa primeira disciplina é a disciplina de língua portuguesa, isso mesmo. E na nossa disciplina de língua portuguesa, nós temos um tema, e esse tema é: a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Olha que linda a frase, olha que lindo esse tema. E aqui nós temos um amiguinho, uma amiguinha, que é uma amiguinha cadeirante, e ela diz o seguinte: olá, amiguinho e amiguinha, nesse bloco iremos falar sobre o respeito e a união. Duas importantes coisas, duas importantes situações, que é o respeito e a união. Muito bem, duas palavras super importantes. E aqui nós temos uma historinha, leia a história em quadrinhos. Aqui está a nossa historinha, vocês vão fazer a leitura dessa historinha, que é uma historinha linda. E aí, depois que vocês fizerem a leitura dessa historinha, vocês vão fazer a leitura dessa localidade aqui que fala do gênero textual. Então, gênero textual em estudo. A história em quadrinho, essa historinha aqui, como o próprio nome diz, é contada em quadros, com desenhos e textos. As falas dos personagens são apresentadas em balões, que variam de formato conforme a mensagem. Questão 1. O que você leu é uma fábula? É uma notícia? Uma receita ou uma história em quadrinhos? O que você acha? É o quê? Uma? A professora não vai falar. Questão 2. No texto, olha o texto. No texto, Magali está chorando por quê? Aí vocês vão fazer a leiturinha dessa historinha em quadrinho e vão dizer por que a Magali está chorando. E aqui nas questões nós temos: não gostava de aniversário, ela pensou que o bolo era de verdade. Será que o bolo era de verdade? Não queria comer o bolo era pequeno. Olha a questão 3. Faça o que se pede. Escreva 2 nomes de pessoas iniciado com a letra V. É qualquer nome? Não, é nome de pessoas. Olha a letra B. Escreva o nome de 3 objetos iniciados com a letra F. O que a questão está pedindo? Nome de quê? 3 nomes de objetos. Isso mesmo, de objetos. Você conhece algum animal cujo nome começa com a letra F? F. Que animal nós podemos falar com a letra F? Vamos pesquisar? Então vocês vão escrever aqui embaixo, tá bom? D. Escolha o nome de um objeto que se escreve com a letra V e crie uma frase com ele. Aqui já é diferente. Vocês vão procurar um objeto com a letrinha V e fazer o quê? Uma frase. Isso mesmo, muito bem. Na questão 4 diz assim: pinte o quadro do alfabeto somente as letras maiúsculas. Quais são as letras que vocês vão pintar? As letras maiúsculas. Olha as letras maiúsculas. Vamos pintar essas letrinhas? Muito bem. Questão 5. Escreva o nome das figuras nos quadrinhos. Que figura é essa? Um peixe. Então, nós vamos escrever o nome aqui. E essa figura é o quê? É uma flauta. Aqui uma cenoura. Vocês vão escrever aqui embaixo. E aqui é o quê? O que é essa figura? Tentem adivinhar. O que seria? Na próxima questão, na questão 6, nós temos: complete as palavras com B e P. Tapete.
T. Então, tapete, nós sabemos que aqui é onde está se pedindo, a letrinha que nós colocamos é o quê? O P. Rato. Qual a letrinha aqui? Rabo. Qual a letrinha aqui? B. B, que também nós escrevemos bola, lembra? Repolho. Qual a letrinha de repolho? Aqui. Seria o B, rebolho? Não, é o P. E assim vocês vão fazer com todas dessa atividade, tá bom? Com todas essas palavras. Vocês vão completar com P ou com B. Isso mesmo. Agora nós vamos para a disciplina de matemática. Olha o quanto nosso bloco é curtinho, esse de setembro. Questão 1. No dia 7 de setembro, comemoramos o quê? A independência do Brasil. Isso mesmo. Observe o calendário do mês de setembro e responda. Então, aqui nós temos um calendário do mês de setembro. E vocês vão responder essas perguntinhas abaixo. Em que dia da semana comemora-se a independência do Brasil? Nós acabamos de falar. Faça um X no dia 7 de setembro. Então, vocês vão usar o calendário e fazer um X. Quantos dias tem esse mês? Quantos dias tem o mês de setembro? Qual dia da semana o mês de setembro termina? Que dia que é que ele termina? Vocês vão responder todas essas questões. Questão 2, observem a imagem e responda. Olha a imagem, vamos observar bem essa imagem. E agora nós vamos fazer o quê? Responder. Quantos cavalos há no desenho? 1, 2, 3. Quantas crianças estão em cima dos cavalos? Vocês vão contar e colocar na frente. Quantas crianças estão fora do cavalo? Quantas crianças há ao todo no desenho? Quantas crianças tem nesse desenho? Questão 3. Escreva o número que foi representado com a utilização do material dourado. Qual o número representado aqui? Qual o número representado? Vocês lembram que nós estudamos sobre as unidades, dezenas e centenas? Então, o número que tiver representado aqui, vocês vão inserir aqui as unidades e as dezenas. Muito bem. E o outro também. Mais esses dois. Questão de número 4. Resolva as adições e subtrações utilizando o quadro valor. Então, esse quadro nós chamamos de quadro valor, que aqui nós vamos armar as continhas. Adição, a de mais, e subtração, a de menos. Muito bem. Próxima questão. Observe a planta de um bairro e responda. Olha a planta do nosso bairro. Vocês lembram o bairro de vocês, essa planta? Então, é uma planta. Aqui tem supermercado, tem lanchonete, tem cinema, tem igreja, tem biblioteca. Vamos para as questões? Numere o caminho entre a biblioteca e a escola. Então, vocês vão numerar. Qual o caminho entre a biblioteca e a escola? Passa entre o supermercado e a lanchonete. É primeiro, ou é o 2, ou é o 3? Então, vocês vão fazer essa numeração. Questão 13. Observe a imagem e marque a alternativa correta. Então, vamos ver essa imagem? O que nós temos na imagem? Bicicleta, menino, bola, não é isso? Muito bem. E agora, o que nós vamos fazer nessa imagem? O brinquedo referido de João está no seu lado esquerdo. Marque um X na resposta correta. Ó o lado esquerdo de João. Qual que é o lado esquerdo? Isso mesmo. Então, vocês vão marcar um X na resposta correta. O nosso próximo componente curricular é o componente de ciências, que é a disciplina de ciências. Vamos para a primeira questão? Aprendemos que as plantas e os animais são seres vivos. Agora responda as questões abaixo.
Numere o ciclo de vida dos seres vivos. Eles crescem primeiro, depois eles nascem? Não! Então, eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, vocês vão fazer uma numeração de 1 a 4, porque aqui nós temos 4 etapas. Essa questão, a questão B, vocês vão observe e numere as frases do crescimento das plantas. Então, primeiro elas nascem, depois, qual que é a segunda parte dessa atividade? Ela começou a crescer, não é isso? Então, vocês vão fazer a numeração correspondente. Olha que imagem linda, observe um esquema abaixo. Então, aqui vocês vão observar questão do produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e consumidor o quê? Quaternário, isso mesmo. Questão de número 2, diz assim: o esquema representa uma cadeia alimentar. Nele aparecem 5 seres vivos. Quais são os seres vivos aqui dessa imagem? Então, vocês vão colocar o nome dos seres vivos. Questão de número 3. Circule a frase que descreve corretamente a cadeia alimentar. Então, vamos lá. Olha essa primeira frase. A cobra alimenta-se de capim e pode ser comida pelo sapo. Tá certo ou tá errada? O sapo e a cobra se alimentam de capim apenas? O gafanhoto alimenta-se de capim e pode ser comido pelo sapo? Qual que é a frase que está correta? Qual que é a frase? Circule a frase que descreve corretamente o quê? A cadeia alimentar. E qual que é a frase? Então, nós estamos nessa questão, certo? Circule a frase, o quê? Corretamente. Que representa o quê? A cadeia alimentar. Isso mesmo. Componente curricular de História, questão de número 1. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I deu um grito: independência ou morte? Leia o hino da independência do Brasil e responda as questões abaixo. Então, aonde nós encontramos o hino? Olha o hino aqui. Então, nós vamos fazer a leitura do quê? Desse trecho do hino, isso mesmo. Então, depois da leitura do hino, vocês vão responder as questões. Questão A. A nossa pátria ou o nosso país chama-se? Aí vocês vão marcar. Como que chama? Chama o quê? Brasil, isso mesmo. Daí vocês vão marcar. Quem fez a música do hino nacional e também proclamou a independência do Brasil? Quem foi? Aí vocês vão marcar um X na resposta, o quê? Na resposta correta. Quem é o autor da letra do hino da independência? Vocês também vão marcar um X na resposta que for correta. Isso mesmo. Questão de número 2. É qualquer questão que nós estamos respondendo? Não, é a questão de número 2. Responda as questões abaixo. Olha o que diz a letrinha A. Complete a frase com as palavras do quadro. Que palavras são essas? Olha as palavras aqui. Sobrenome, nome e pessoas. Todas quem tem direito a um? Então, todas as pessoas, vocês vão escrever nesse espaço. Tem direito a quê? A um nome, isso mesmo. E também o quê? Um sobrenome. Olha, a professora respondeu essa questão aqui para vocês. Então, vamos para a próxima questão. Marque a alternativa correta. Qual é o lugar que é obrigado a fazer certidão de nascimento gratuito? Certidão de nascimento. É cartório de imóveis, cartório de notas ou cartório de registro civil? Isso mesmo. Agora, nosso próximo componente curricular é o componente curricular de geografia. Então, vamos lá para a questão 1. Olha a questão 1 aqui. Vamos ver o que a questão 1 nos fala. O trabalho sempre foi o motor que move as pessoas.
Ao longo do tempo, o trabalho mudou e se reformulou de acordo com as necessidades de cada época, em cada cultura. O trabalho é muito bom e engrandece o cidadão. Observe as profissões e enumere conforme os objetos que têm a ver com o seu trabalho. Então, nós estamos falando o que dessa questão? Essa questão, ela fala sobre o quê? Sobre o trabalho, isso mesmo. Então, vamos fazer o que se pede? Nós temos que observar as profissões e enumerar conforme os objetos que têm a ver com o trabalho. Então, nós temos uma professora, uma costureira, uma cozinheira. Professora usa panela? Professora usa o quê? Livros. Qual é o número da professora? Número 1. Então, nós vamos colocar o número 1 aqui. Professora usa quadro? Professora usa quadro. Professora usa o que mais? Usa caderno? Usa caderno também. E a costureira? E assim vocês vão fazer com as outras questões. Questão de número 6. Não, questão de número 2, desculpa. Questão de número 2. Olha aqui a questão. Preencha a cruzadinha com o nome dos profissionais, observando as dicas. Então, aqui nós temos um quê? Um pão, uma casa. O que mais nós temos aqui? Aqui, cuida dos dentes. Quem cuida dos dentes? É o quê? Dentista, é isso mesmo? Quem constrói casa? Quem constrói casa? Vamos ver quem constrói casa? Vamos ver quem constrói as casas. Alguém sabe falar? Então vamos lá. Pedre. O D, isso aqui é um D, tá? E virou. A caneta da professora não está muito boa. E assim vocês vão fazer com todos os outros, com essa referência aqui, tá bom? Com essas profissões aqui, certo? Quem constrói casas, não, quem cuida dos dentes, constrói casa, faz pães. Então, nós vamos colocar aqui. Depois vocês vão fazer o quê? Depois vocês vão pintar bem bonito os desenhos. Muito bem. Então, vamos para o próximo componente curricular, que é de ensino religioso. A nossa disciplina é de ensino religioso. Questão 1. Procure as palavras grifadas onde? No caça-palavras. Muito bem. Vamos ver aonde estão essas palavras. Olha as palavras aqui. Então, essas são as palavras que nós vamos encontrar onde? Que nós vamos encontrar. Onde que nós vamos encontrar? No caça-palavras. Então, vamos ver se a gente consegue alguma. Aqui tem escrito obediência, respeito, humildade, lealdade, caridade, amor e união. Então, aqui, ó, a professora já achou um aqui. Obediência. Olha a obediência aqui. Isso. E tem mais palavras que, olha, união, união. Eita! E vocês vão encontrar todas as palavras, tá bom? E aqui diz assim, na questão 2 diz assim: és uma flor especial, a flor da paixão. Leia, reflita e pinte. Então, aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler, refletir e pintar. Isso mesmo. Então, nós vamos fazer a leitura, humildade. Olha as palavras: humildade, paciência, perdão, bondade, cooperação, tolerância, solidariedade. Todas essas palavras nós vamos fazer o quê? A leitura, depois nós vamos refletir, pensar sobre elas e depois nós vamos pintar essa flor bem bonita. E agora nós temos o nosso próximo componente curricular, que é o componente curricular de arte. Isso mesmo, componente curricular, que é a nossa disciplina de artes. Vamos fazer a leitura da primeira questão. No dia 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore. E no dia 22, inicia a primavera. A árvore fornece sombra,
purifica o ar e produz o quê? Alimento. Olha que legal! Sabemos que uma planta tem partes importantes. Vamos deixar a árvore bem viva e bonita? Desenhe as partes que estão o quê? Faltando. Aproveite e desenhe também uma bela paisagem com pássaros. Uma bela paisagem com pássaros, flores e o que mais? Sol e nuvens. Olha que lindo! Então aqui vocês vão aproveitar essa imagem e vão desenhar o quê? Vão desenhar pássaros, vão desenhar flores, isso mesmo, vão desenhar flores, vão desenhar o sol. O que mais que vocês vão desenhar? Fazer dessa imagem uma bela o quê? Paisagem. Questão de número 2, isso mesmo. Agora nós estamos na questão de número 2. Observe a bandeira do nosso país, depois pinte-a corretamente conforme a legenda. Então aqui vocês vão o retângulo. Aonde é o retângulo? Nós vamos pintar o retângulo de quê? De verde. E o losango de amarelo. Vamos ver se nós conseguimos? Vamos mudar as cores aqui. Qual que é a cor que nós vamos pintar? Verde. Isso mesmo. No retângulo nós vamos pintar... Ah, não deu certo aqui, espera. Nós vamos pintar de verde. Isso. Aqui nós vamos pintar de verde, não é isso? É um verde mais escuro da nossa bandeira. E depois nós vamos pintar o quê? O losango de amarelo. Então, vamos pintar o losango de amarelo. Olha, aqui nós vamos pintar de amarelo. Isso mesmo. E a bolinha é de quê? Azul, cor azul. A professora não tem todas as cores certinhas aqui. Então, vocês vão pintar todas as cores que estão falando em cada localidade. Por exemplo, no retângulo aqui vocês vão pintar de verde, no losango amarelo, no círculo de azul e o branco onde tem escrito ordem e progresso, certinho? Ótimo! Agora nós temos o nosso último componente curricular, que é de educação física. Nossa disciplina é educação física. Olha o que fala para nós nessa questão de número 1. Observe a brincadeira e responda. Qual é o nome dessa brincadeira? Vocês já brincaram dessa brincadeira? Qual que é o nome dessa brincadeira? Vocês vão escrever nesse espaço. Quantas letrinhas tem a palavra amarelinha? Vocês vão colocar nesse espaço. Dê um nome para a menina que está pulando a amarelinha. Então, vocês podem chamar ela de Ana, de Joana. Qualquer nome que vocês quiserem, vocês podem colocar nela. Por quê? Porque a questão fala o quê? O que a questão fala? A questão fala dê um nome para a menina que está pulando a amarelinha. Então, aqui vocês vão colocar o nome, tá bom? Questão de número 2. Escreva o nome dos brinquedos no quadro abaixo. Então, aqui nós vamos escrever o nome de cada brinquedo. Avião, peteca, não é isso? Aqui vocês vão escrever aqui todos os nomes de cada um dessas figuras, dessas imagens, isso mesmo. Então, nós finalizamos o nosso bloco com uma mensagem. Para quem? Para nossos queridos alunos. A professora está com muitas saudades. Tudo isso vai passar e logo estaremos juntos novamente. Até lá, cuide-se e fique bem. Até breve. Um beijo da professora Márcia. Fiquem com Deus.